Ótima noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um que está chegando nesse vídeo. E aonde esse vídeo está chegando também, que a presença de Deus possa habitar em sua casa. Amém? E nós vamos estar falando hoje subordinado ao primeiro tópico, né, sobre o estudo dos dons espirituais. Deus determina cada dom, cada atuação e a forma de utilizar esses dons. O mesmo Deus faz tudo isso. Podemos ver a presença da Trindade de Deus. Vamos entender um pouco disso à luz da Santa Escritura Sagrada. João capítulo 14, versículo 1 diz assim: Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, portanto, vou para preparar-vos lugar. Podemos ver aqui só para dar uma breve introdução, os discípulos, Jesus estava partindo. Esse versículo 14 em diante, ele é a formatura dos discípulos, né? Vamos se dizer assim, do ministério dos discípulos, porque Jesus está de partida. Então, podemos ver que ele inicia o versículo dizendo assim: Não permitais que o vosso coração se preocupe. Então Deus já começa tranquilizando os discípulos para eles não se preocuparem. Ele iria, mas deixaria outro em seu lugar. Qual que é esse outro? O Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós podemos ver aqui que ele fala assim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Então podemos ver que Jesus ele se referia a outro Deus. Jesus se referia ao Pai, Deus. Então nós podemos ver a mesma relação, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não podemos ignorar esse fato da Trindade. E em João capítulo 14, versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o advogado, a fim de que estejais para sempre convosco. Então vemos aqui que ele vai dar o Espírito Consolador, o advogado que nos defende, né, diante das acusações de Satanás. Então o Espírito Santo ele é aquele que nos convence de nossos pecados. Ele é aquele que intercede diante de Deus, diante de Jesus perante nós, e Jesus intercede diante de Deus perante nós, para conosco, a misericórdia de Deus para com nossas vidas. Então podemos ver o Espírito Consolador que nos convence de nossos pecados. E isso é interessante, porque a própria Bíblia, irmãos, ela nos responde. Tudo que você precisar saber, procura na Bíblia. Vai lá na internet, faz uma exegese, que tem várias ferramentas disponíveis, celular, dicionário bíblico, né? Até tem aqui dicionário bíblico, tem celular também, né? Então a Bíblia mesmo sagrada, a gente procura se informar, procura entender, né? Procura entender melhor. Se precisar procurar alguma palavra no hebraico, procura também, para entender melhor a Bíblia, para entender melhor os sentidos, né, do que está acontecendo no contexto bíblico. E não podemos esquecer sobre o Espírito Santo, o Consolador. Né? E Filipenses 2, 6, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação igual a Deus. Jesus, ele não, mesmo sendo igual a Deus, mesmo sendo Deus, ele não quis descer aqui com seus poderes, ele não quis usurpar, ser igual a Deus. Então ele desceu como homem, e podemos ver que ele abriu mão, ele se esvaziou-se, né, de tudo, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glória a Deus, aleluia. Só que nós podemos ver aqui que no início do ministério de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se batizar e ser cheio do Espírito Santo. João, capítulo 1, versículo 33. Vamos dar uma lida para a gente ver o que ele diz. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós podemos ver que aqui João Batista, né, Deus ele fala com João Batista que sobre aquele que descer
o Espírito Santo e repousar sobre ele, ele vai ser cheio do Espírito e batizará com o Espírito Santo. Então aqui nós vemos a presença da Trindade aqui de Deus, né? Jesus, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Pedir para os irmãos abrirem, para a gente estar acompanhando a luz da Bíblia Sagrada. Existe diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras e atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. São diferentes tipos de dom, mas é o mesmo Espírito que distribui esses dons. Então nós podemos entender aqui que cada dom são diferentes tipos de dom. Então existe um tipo de dom para cada coisa. Então é diferentes tipos de dons, é diferenciado esses tipos de dons, né? E é diferenciado as pessoas que recebem esses dons. Pode ser que uma pessoa recebe 2 dons, outra recebe só um, mas você vai andar por esses dons, né? O Espírito Santo vai capacitar conforme a necessidade da igreja. Nós precisamos entender isso, né? Quem capacita é o próprio Espírito Santo. Ele nos capacita. Versículo 5. Existe várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra. Enquanto ele andou aqui na terra, ele exerceu todos os dons espirituais e todos os ministérios. Até hoje ele tem todos, né? Que ele ressuscitou após ser crucificado e levar sobre si os nossos pecados. Ele crucificou e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então ele exerceu todos esses ministérios aqui na terra. Versículo 6. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Há diversas maneiras de atuações. Podemos ver, por exemplo, eu gostaria de especificar isso só um pouquinho. O dom de cura, ele pode ser utilizado, ele pode ser em diversas atuações. O Espírito Santo pode te usar para curar uma pessoa através de uma oração, mas o Espírito Santo também pode te usar para usar uma pessoa durante um louvor. O Espírito Santo pode te usar para curar uma pessoa com um dom de revelação. Ele te revela a pessoa e você impõe a mão sobre essa pessoa e cura ela. Então, há diversos modos, diversas atuações. Nós vamos estar vendo isso mais para frente, conforme a gente for estudando sobre os dons. E por último, para encerrar, a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. A cada um, contudo. O corpo de Cristo, aquele convertido que busca o Espírito Santo, que anda em santidade, a cada um é concedido a manifestação do dom do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Né? Como eu disse, os dons espirituais ele é distribuído conforme a necessidade da igreja. Né? Pode ser que a pessoa ela acaba de se converter, Deus já dá um dom para ela, ou ela começa a exercer um ministério, aí do nada começa a andar, e o ministério andar, mas o tempo de Deus chegou na vida daquela pessoa. Existe um tempo de Deus para tudo, irmãos. Precisamos respeitar o tempo de Deus e não colocar Deus contra a parede. Nós não podemos colocar Deus contra a parede. Eu já estou aqui tantos anos, eu quero. Não, vai ser no tempo de Deus, irmãos. Quando Deus falar que vai ser, vai ser. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de ressaltar isso com os irmãos, que existem alguns passos também, né? A gente precisa primeiro entregar a vida para Jesus. A gente precisa primeiro aceitar a Jesus como nosso suficiente Salvador, negando aquela vida passada que existia, passando a crer que Ele pode nos ajudar. Nós temos também que nos batizar nas águas, declarando para o mundo que estamos morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, nova criatura, o apóstolo Paulo fala, né? Que tudo que era novo se fez velho, né? Tudo que era velho se fez novo. Então nós podemos ver o apóstolo Paulo abordando isso, né? Que o passado ficou para trás e nós vamos focar no que tem por vir ainda, né? Que é Cristo Jesus, morar com Deus no céu, né? Se Deus assim permitir. Então, os irmãos, eu falo com toda a autoridade, irmãos, busca o Espírito Santo de Deus, busca com tudo que você tem, dedica oração, jejum, santificação diária, faz o TID. Gostaria de apresentar para os irmãos o TID, é um tempo de intimidade com Deus. São 5 passos que você faz todo dia, se arrepende, reconcilia com Deus todos os dias, não é só na ceia. Segundo passo, interceda, ore, interceda.
adore, leia a palavra e agradeça a Deus. Então são 5 passos que você faz que você vai gerar intimidade com Deus. Busque orar em espírito, busque orar sobre a presença do Espírito Santo. Trata a pessoa do Espírito Santo junto com você, ele está em você, é ele que guia os seus passos. Então conversa com ele, senta, gera intimidade. Como que ele vai te usar se você não é íntimo dele? Uma pessoa não vai usar outra se não for íntimo. Você tem que ser íntimo dele, buscar intimidade com ele para que ele venha fluir através de você naturalmente, sem forçar, naturalmente. O Espírito Santo vai fluir através de você e você vai poder então assim ser capacitado por ele pelos dons. Ele vai te capacitar para que venha usar para crescimento e edificação do corpo da igreja, né, do corpo de Cristo que é a igreja, né, todos os membros que estão ligados em um só corpo, na videira. Então, essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que ficou até aqui agora. Seja abençoada a sua noite. Amém? Prestando atenção no helicóptero, está passando aqui toda hora. Que Deus abençoe. Seja uma ótima noite. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo amanhã, que nós vamos estar tratando sobre os dons. Já vamos começar a falar desses dons, né? Os primeiros dons espirituais. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.